Vai ajuda. Pronto, agora força. Ah, agora puxa. Aê, Nossa, põe aqui. tirou! Agora aí, ó, tem mais dois. Isso, vai lá, pode soltar. Aê, tirou! Oi, gente! Hoje eu tô aqui no quarto dos meninos, do Léo e do Pedro. Bom, se você não conhece, eu sou mãe do Leonardo, de 3 anos, e do Pedro, que vai completar 6 meses agora. E eu resolvi dar uma repaginada aqui no quarto, porque daqui a pouco o Pedro vai dormir nessa caminha aqui que vocês estão vendo, que era do Léo. E a gente resolveu comprar uma cama de solteiro pro Léo dormir, porque ele tá ficando grandinho e tudo mais. E também, como a cama ia tampar os adesivos que tinha aqui no quarto antigamente, eu vou deixar o link aqui embaixo do tour do quarto quando eu tava grávida do Léo ainda. Então, para vocês verem como que era o quarto dele antes, tá? E eu resolvi tirar aqueles adesivos que estavam aqui na parede e pintar assim, como vocês estão vendo aqui. Eu vim mostrar nesse vídeo que é possível sim, você sem nenhuma experiência, porque eu nunca tinha pintado nenhuma parede na minha vida, e nem o Paulo também, que é possível sim, com pouco conhecimento e às vezes um recurso também, né, mais escasso, você conseguir mudar e deixar o quarto bem bonitinho do jeito que você quer. E como eu procurei vários tutoriais na internet para saber um pouquinho como que eu ia pintar esse quarto, eu resolvi fazer meio que um compilado de todos eles que eu assisti para você conseguir pintar aí o cômodo da sua casa do jeito que eu fiz aqui. Então vamos lá, primeiro você vai precisar comprar os materiais e também saber mais ou menos o que você está pretendendo aí no seu quarto, mas basicamente você vai precisar de uma trincha, que é esse pincelzinho aqui, lixas de parede, eu comprei 150, 180, 120, dependendo do quanto que você quer, né, lixar a sua parede. Fita crepe, um rolo e a bandeja, mas geralmente eles vendem o conjunto já pronto, então a gente comprou um conjuntinho aí de rolo e bandeja. Uma lona para cobrir, então, tanto para cobrir o chão quanto os móveis. No caso, a gente tinha esse guarda-roupa aqui atrás para cobrir, então vai precisar cobrir tudo, porque essa poeirinha ela entra em todos os cantos da casa, tá? A máscara para você se proteger contra essa poeira. No caso aqui a gente usou corante para pigmentar a tinta, porque a gente queria 2 tons de cinza. Então, como não tinha como a gente ir para a loja, ficar escolhendo cor e tal, também por causa da quarentena, eu resolvi comprar tinta branca e corante preto para aí a gente ir misturando aos pouquinhos aí a tinta para chegar no tom que a gente queria. Então a gente colocou mais corante para fazer um cinza mais escuro e menos corante para fazer o cinza mais claro. Eu acho que saiu muito mais em conta também. E o misturador também, se você puder pegar alguma coisa aí na sua casa. A gente não queria usar régua, então a gente usou uma espátulazinha que a gente achou aqui em casa mesmo, mas é bom ter um misturador para você homogeneizar a tinta. A primeira coisa, você vai lixar a parede. Aqui em casa a gente estava com um problema de mofo nas paredes, então eu vou mostrar umas imagens aí para vocês. A parede estava bem mofada, principalmente onde estava o guarda-roupa. Aí tinha que lixar primeiro, lixar bem essa parede para poder tirar esse mofo, esse excesso, para depois vir com uma massa acrílica. No caso, eu usei a massa por quê? Porque eu tirei os adesivos da parede, então ficaram uns buraquinhos aí na massa corrida que tinha embaixo, e também por causa desse mofo aí que tá na parede. E também a gente tinha uns nichos na parede, a gente resolveu tirar e tampar os buraquinhos. Então a massa corrida vai servir mais para esses casos mesmo, tá? Se você tiver algum buraquinho, alguma irregularidade que você quer arrumar na parede, você vai passar a massa. Mas se não, é só lixar mesmo. Lixa bem em movimentos circulares, até você sentir que a parede ficou bem lisinha. Depois disso, sem nenhuma habilidade, eu passei a massa acrílica. Eu vi vários tutoriais na internet como que passa a massa acrílica. E mesmo assim, massa corrida ou massa acrílica, tanto faz, tá? No caso aqui eu usei acrílica porque era o que eu tinha aqui em casa, eu não precisei comprar. E também porque a massa acrílica ela protege mais contra a umidade. E aí eu passei só aonde eu achei necessário, na parede dessa janela aí, e também naqueles buraquinhos lá onde estavam colados os adesivos. Aí você vai esperar secar essa massa
E a hora que ela estiver bem sequinha, você vai passar a lixa de novo, uma lixa mais fininha, pode ser a 180, e depois limpar muito bem essa parede com uma vassoura e também com um pano úmido se puder, antes de pintar. Aí você vai passar a fita crepe para proteger janela, proteger os espelhos da tomada. O ideal é que você tire os espelhos das tomadas, né? E aí você vai fazer a misturinha aí, no nosso caso a gente fez a mistura com o corante e a tinta branca. E começa a fazer os recortes. O recorte é quando você vai delimitando até onde você vai pintar. Então, na janela, nas tomadas, enfim, você vai fazer todos os recortes, né, nos cantinhos onde o rolo não vai chegar, e depois você vai passar o rolo sempre de baixo para cima para a tinta não escorrer. O ideal é que você comece a pintar pela metade da parede, para que se a tinta escorrer, você ainda dá tempo de ir lá e pegar essa tinta que escorreu, tá bom? Então começa de baixo para cima, bem de levinho, com o rolo bem de leve, e aí conforme o rolo vai ficando mais sequinho, você consegue botar mais pressão nesse rolo na parede aí para você ir pintando. O ideal é que você não deixe nenhum respingo assim na parede, para que não fique aquela coisa escorrida depois, para que a tinta fique bem fininha na parede, bem homogênea. Então tem que ter um pouquinho de paciência nessa hora, mas eu garanto que vai ficar mais bonito assim. E a gente escolheu uma tinta fosca também, para que se a gente errasse, não aparecesse tanto as manchas na parede. Vai passar a primeira demão e esperar mais ou menos aí 4 horas. Depende muito da tinta que você está usando. A gente aqui usou a tinta da Coral, aquela tinta que não precisa de diluição, porém a gente diluiu porque eu acho que fica muito mais fácil passar na parede e fica muito mais homogêneo quando você dilui a tinta. Outra dica que eu posso dar para você é que você encharque o seu rolo antes de começar a pintura. Você vai encharcar o seu rolo na água mesmo, na água corrente, e enxuga ele um pouquinho para ele não ficar pingando. E aí sim você começa esse processo da pintura, porque senão, se você começar com esse rolo seco, ele vai sugar muito mais tinta e a tinta às vezes não vai render tanto assim. E até para passar na parede fica mais fácil dessa forma. Passadas 4 horas que o fabricante pede para você esperar para secar a tinta, você vai passar a segunda demão, tanto dos recortes quanto do rolo de novo. Então vai repetir todo esse processo de novo. E assim que você terminar de pintar, você vai tirar essa fita crepe, porque ela não pode secar com a tinta, tá? Senão corre o risco de, na hora de você tirar essa fita crepe, você arrancar a tinta seca que já tá ali pintadinha, bonitinha. E também, uma dica que eu dou para passar fita, para ficar bem certinho, sem a tinta entrar por dentro da fita, é na hora que você passar essa fita crepe, você passa o dedo com a ajuda de um paninho seco, né, alguma coisa assim, para você colar bem direitinho na parede. Quanto mais a parede estiver lisinha, mais chance de ficar bonitinho esse recorte vai ter, tá? Então lixa bem essa parede aí, limpa bem bonitinho para colar, para a tinta não ficar com aquelas bolhas depois também, tá? Então se tiver alguma poeirinha na parede aí em excesso, ela vai formar bolha também. No caso, a gente pintou a parte de cima primeiro e depois a gente colou a fita crepe na parte de cima ali, né, para pintar a parte de baixo, porque a gente não queria aquela faixa branca aqui, né, no meio das duas tintas. Então a gente fez isso, a gente pintou primeiro a parte de cima, colocando a fita embaixo, e depois a gente colou na parte cinza escura para passar a tinta na parte de baixo. E para incrementar, para dar o toque final nesse quarto, eu comprei um rodapé de EVA no site Meu Rodapé. Eu paguei nesse rodapé de 7 centímetros R$10 um metro, tá? E eu comprei 11 metros de rolo para colar nesse quarto aqui, contando que eu não vou colar atrás do guarda-roupa, tá? Então a gente ainda pretende fazer um guarda-roupa planejado para esse quarto, porque esse guarda-roupa que tá aqui atrás, ele não cabe nessa parede, então a porta ali atrás ela não abre inteira. Então a gente resolveu vender esse guarda-roupa e fazer um planejado aí. Eu não sei se a gente vai fazer um do it yourself ou se a gente vai na loja e mandar fazer, mas enfim, qualquer coisa eu mostro pra vocês se a gente resolver fazer com as nossas próprias mãos o guarda-roupa do Léo e do Pedro. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, dá o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? E aí chegou a hora da gente colar o rodapé. Desculpa se a imagem estiver meio escura, mas é porque tiveram imagens que eu tive que gravar à noite, tá bom?
Então pode ser que esteja um pouquinho escuro aí, desculpa, tá? Mas aí a gente foi colando o rodapé, não tem segredo nenhum, porque já vem com os gabaritos. E o ideal é que você desenrole aquele rodapé que já vem enroladinho e enrole ele pro outro lado para ele perder aquela memória de ficar enrolado, sabe? Então a gente fez isso, deixou um tempinho e fomos arrumando aqui tudo para poder colar. Aí o Paulo foi cortando o rodapé e colando, não tem segredo nenhum, é super fácil, super simples. E aí ficou finalizado o quarto. Nossa, eu nem acredito no resultado. Pra mim ficou maravilhoso. Eu acho que ficou melhor do que se eu tivesse pago alguém pra fazer, sabe? Ficou do jeito que a gente queria. A cor ficou perfeita, então ficou assim perfeito, perfeito e pronto para receber o Pedro para dormir nessa caminha aqui. Se você quer mudar o seu quarto, quer mudar o quarto dos seus filhos, enfim, se arrisque, porque não tem muito segredo, dá um pouquinho de trabalho, mas eu posso dizer que para mim foi uma terapia, principalmente nessa quarentena, assim, que a gente fica caçando coisa para fazer também, né? Mas foi uma terapia. Eu amei, amei trabalhar no quarto dos meus filhos e ver o resultado e pensar, poxa, fui eu que fiz, sabe? Eu fiquei até com vontade de mudar a casa inteira, pintar a casa toda, mas é muito gostoso, assim, a gente conseguir fazer as coisas por nós mesmos, né? E eu espero que esse vídeo sirva para inspirar você a fazer a mesma coisa aí. Se você fizer, me fala aqui nos comentários, ou se eu instiguei você a começar um projeto aí na sua casa, me escreve aqui, tá bom? Então é isso, gente, eu te espero no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.